Bom dia. Bom dia. Bom dia. Live surpresa. Bom dia, Negócio Fisioterapia, já estou lhe chamando. Bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Lu. Surprise. Deixa eu levantar. Mas você já acordou, né? Você não vai levantar, já tá sentadinho. Não, deixa eu levantar minha câmera. Bom dia, dá uma ajeitada no cabelo, toma um café e vamos fazer aqui uma live surpresa falando um pouquinho sobre a pergunta que não quer calar, né? Bora, Lu. Então vamos lá. Oi, pessoal, eu sou Luciana, questão fisioterapia, estou falando de Salvador e chamei Rafael e a gente vai fazer assim umas lives surpresa para a gente conversar um pouquinho sobre as perguntas que mais aparecem por aqui, né, Rafa? E vão ser lives bem pontuais, no máximo 30 minutos, que é para responder mesmo as demandas das pessoas. Hoje a gente trouxe esse tema que está assim, super chegando. Lógico, as pessoas querem ter mais pacientes, querem ter mais clientes nas suas clínicas, nos seus consultórios, nos seus atendimentos domiciliares, né? Então, chega muito para a gente, tanto no gestão como no negócio, e chega muito como pergunta de curso também. A gente vê bastante isso nos cursos de aprimoramento, nas tutorias. Então, a pergunta hoje é essa: qual é a estratégia para captar mais pacientes para a minha clínica, meu consultório de fisioterapia? Pergunta para você, Rafael. Vamos lá. Bom dia para todos, boa semana. Tá dando retorno para mim, Lu. Não sei se pro pessoal tá dando. Eu acho que no teu áudio. Eu estou ouvindo bem. Não sei se alguém quiser dar um... Para mim tá tudo normal, assim. Tá, eu vou falando se tiver algum retorno. Agora acho que melhorou. Vamos lá. Então, assim, toda vez que a gente pensa em uma ação, né, vamos dizer que captar pacientes ou ter mais pacientes, ele requer um conjunto de estratégias para chegar até esse momento, né? Inclusive no aprimoramento a gente tem aquela fórmula, né, é um slide que a gente deixa, apontando que a maioria dos profissionais, a maioria dos fisioterapeutas sempre estão agindo, né? Ou seja, eu vou lá, faço um vídeo, patrocino no Instagram, no Facebook, eu faço um folhetinho, saio distribuindo. E quando isso não dá retorno, eu acho que aquela estratégia ela não faz sentido, né? E não é bem por aí. Hoje nós temos uma estrutura de capital, né? de capital intelectual para se desenvolver ações de comunicação muito desenvolvidas hoje, né? Então, uma clínica de fisioterapia há 30 anos atrás tinha bem menos concorrentes do que hoje, né? Hoje, nos últimos 10 anos, nós dobramos o número de fisioterapeutas no Brasil. Então, imagine quantas estratégias, quantos pensadores, quantos gestores nós fomos desenvolvendo nesse período e o quanto que nós evoluímos nas nossas estratégias de comunicação, nas nossas ações de marketing, de comunicação. Então, é muito importante que, antes de nós agirmos, a gente tenha consciência do que o negócio está precisando. E eu acho que esse é um ponto crucial nos negócios hoje, né? Nas clínicas, nos consultórios. Os gestores, os fisioterapeutas que estão à frente desses negócios, eles têm pouca noção de qual é o real problema deles, né? Porque não ter pacientes ou ter poucos pacientes, isso é uma consequência de um conjunto de variáveis, né? Então, o primeiro ponto, a gente precisa reconhecer o nosso problema, entender em que fase que o nosso negócio está e começar a pensar o porquê que eu preciso resolver aquilo, né? O que é aquilo? Esse é o primeiro passo. Depois, nós precisamos construir estratégias e pensar
quais estratégias de comunicação são mais relevantes pro meu cliente, que é o que a gente chama de persona no aprimoramento, e hoje se fala muito desse conceito. O que minha persona quer, né? Não só do ponto de vista de comunicação, mas como que ela quer ser tratada naquele ambiente, né? Como que ela quer ser cuidada naquele ambiente. Então, primeiro fazer esse entendimento da persona. Quem que é, qual que é a minha persona? Quem que é aquele meu cliente ideal? Né? Como que eu organizo o pensamento daquele cliente ideal? Para quem está E a assistindo, partir disso... vale definir um pouco persona, né? Sim, então, vamos pensar... É esse cliente ideal, né? Que não é uma pessoa necessariamente, mas é um conjunto de pessoas, né? É um público. Então, são essas pessoas que procuram o meu serviço, têm determinadas características. Então, são mais do gênero masculino, são mais do gênero feminino, o que eles buscam, quais são as necessidades deles, quais são os desejos, né? O que eles têm medo, até isso é importante, onde é que eles moram, o que eles buscam no serviço, do que eles teriam medo de contratar esse serviço ou não, que seria uma objeção, que seria um desejo. Então, assim, é bem interessante pensar sobre isso, é uma coisa que a gente faz bastante no curso, porque quando você desenha e quando você coloca, inclusive, uma face, né? Lógico que é uma face figurativa, né? Mas quando você coloca isso, você consegue imaginar o que essa pessoa quer. E quando você constrói isso, que é uma coisa que a gente fala muito no curso do aprimoramento, você tem muitas ideias para desenvolver o seu negócio, sua estratégia de marketing, suas estratégias de captação. Então, Rafa, eu acho que é super importante essa coisa do persona e dessa construção do o que eu quero atingir, né? Para a gente voltar exatamente para o ponto que você falou. Não ficar essa coisa só da ação. Eu vou fazendo, vou investindo, mas eu não sei o que eu estou, onde eu quero chegar exatamente, né? Então, eu fico meio aleatório nessa corrida. Então, é importante dar um passo de cada vez mais de forma mais consciente para ter um resultado melhor. E assim, né, Lu, os pequenos negócios, que é onde a gente se enquadra, né, eles não têm recurso para ficar arriscando e apostando em ideias e ações que muitas vezes que o risco de não dar certo é grande. Então, quando a gente pensa num consultório, a gente já pensa, ou numa clínica, a gente já pensa num fisioterapeuta que não tem uma condição, de repente, nem de contratar uma empresa de comunicação, uma empresa de marketing para fazer o trabalho. Então, ele precisa mitigar esse risco de custo financeiro. Então, você definir uma persona, entender para quem que você fala, é crucial para você reduzir custo, otimizar a sua ação, né? E, obviamente, você vai trazendo, você tem uma chance muito maior de trazer essas pessoas. Existem diversos tipos de cliente para diversos tipos de negócios, né? Nem todo mundo quer ser seu cliente. Isso é um conceito básico, né? A gente precisa entender quem que nós temos capacidade, para quem que nós temos capacidade de agregar um valor, né? De gerar uma experiência, né? De fazer com que aquela pessoa fique na clínica, aquele cliente se mantenha no tratamento, né? Quem que vai conectar comigo? Né? Então, assim, é sempre importante você entender a persona, e você fez uma definição ótima, quem que é o meu cliente ideal? Quem que é aquela pessoa que gosta de ser tratada por mim? Né? Quais sentimentos que eu vou impactar naquela pessoa? Qual a experiência que eu vou impactar nessa pessoa? É óbvio que você tem aqueles critérios de idade, de gênero, enfim, isso aí não tem problema. Mas você precisa entender o sentimento da pessoa, né? O que ela quer. E a partir, veja, quando a gente define quais são os nossos problemas na clínica, eu entendi quais são os meus problemas, eu entendi qual é a minha persona, eu consigo traçar estratégias muito mais fáceis, muito mais pragmáticas. E aí eu vou construir um conjunto de estratégias que a gente chama no curso de processos. Eu tenho processos diários, cotidianos, que é o que eu vou fazer todo dia para ter um processo qualificado de captação de cliente. Se eu entendo minha persona, eu já sei para quem eu estou conversando. Ah, que rede social eu vou usar? Aonde a sua persona está. As respostas vão ficando muito mais simples, né? Porque eu já tenho um alvo. A partir do alvo, é só seguir o caminho para chegar naquele alvo.
né? E aí você vai criando processos que você vai otimizando e modernizando conforme o tempo. Que é o que hoje grandes empresas fazem. E é importante porque você tocou numa coisa muito interessante, assim. Muitas vezes são pessoas, nós fisioterapeutas, é uma pessoa só fazendo tudo, né? É uma pessoa Sim. que atende, que capta, que responde o paciente, que faz as redes sociais. Então, se esse profissional consegue se estruturar, né, de uma forma bem organizada, pelo menos nessa fase inicial, né, para mitigar riscos, para diminuir custos mesmo, e fazer esses passos fundamentais, né? De desenhar um persona, de pensar em qual é a melhor rede. Então, às vezes, são coisas que você só precisa ter acesso àquele conhecimento, né? E a gente bate muito isso no curso. A partir da pessoa diz, uns alunos às vezes falam, nossa, abri minha cabeça, nossa, pensei num post aqui agora, é fantástico. Eu recebi Sair um, fervendo, né? é, eu recebi um retorno de uma aluna logo nas primeiras turmas, e que ela disse assim, lembra que você deu aquela dica de falar de para quem que eu estava falando na rede social? Eu entrei numa aula com a professora Camila, né, de marketing, e na aula a gente discutia no debate, eu entrei no debate, eu disse assim, vocês já pensaram para quem que vocês estão falando? Que a Camila trazia a estratégia do marketing. E aí, quando Camila falou sobre Camila Nunes, que é a nossa professora, né, de marketing e estratégia, dá 2 módulos em clínicas e consultórios, quando a Camila falou, ela falou, mas você tem que saber para quem que você está falando. Porque alguns alunos falavam bem assim, realmente, eu não sei, tem pessoas que falam, alguns pacientes, imagina, chegaram para eles e falaram, e deram um feedback dizendo que o Instagram deles, parecia que eles estavam falando para os próprios colegas, ou para os Sim. alunos, e não para os pacientes. Então, isso é muito interessante. E de pessoas que não eram nem professores e que não tinham esse objetivo, mas estavam com uma forma muito acadêmica, vamos dizer assim, de se comunicar. E quando só esse insight mudou completamente. E aí uma aluna me deu um retorno, ela me mandou uma mensagem, olha, tá vendo esse post que eu acompanho normalmente, fico olhando nas redes, às vezes eu dou uma dica e eu respondi um post dela. Eu disse, adorei esse post, eu acho que esse você devia promover. E ela promoveu, e com isso ela mora numa cidade do interior, ela conseguiu, depois ela me deu o retorno, que ela conseguiu contato com 2 médicos da região que entraram em contato com ela, porque não sabiam, ela tem um serviço de temporomandibular, eles não sabiam, 2 dentistas, se eu não me engano, e aí eles começaram a encaminhar os pacientes para ela. Então, são coisas assim, muito simples, assim, que às vezes a gente não está direcionando para o nosso público. E voltando a uma coisa do persona, tem uma frase fantástica do Seth Godin, que é aquele um grande comunicador americano, que ele fala que as pessoas não buscam produtos e serviços. Elas buscam relacionamentos, história Sim. e magia. Eu acho essa frase fantástica, porque as pessoas estão buscando conexão, como você falou, né? Estou buscando me conectar, responder ao que está sendo perguntado, os meus desejos, os meus medos, né? E isso que vai me chamar a atenção. Não necessariamente o produto, mas o conteúdo que está ali por trás. Mas, Rafa, nosso tempo é curtinho. E Vamos aí, lá. uma questão que a gente não pode deixar de falar, que é sobre a nova resolução do Corpo Fito. E eu vou numa pergunta bem diretiva, logo que isso surgiu, foi um movimento muito grande nas redes, a gente procurou responder todos os nossos alunos, ex-alunos e as pessoas que perguntavam, mas tem uma questão assim, que como isso realmente pode me favorecer? Quais são os cuidados? Primeiro, acho que tem que falar dos cuidados que eu tenho que tomar e como isso pode favorecer a captação de novos clientes, ou a manutenção, a captação, ou dar mais visibilidade ao que eu faço de bom, né? Como é que isso pode favorecer ou até desfavorecer? Mas eu acho que o bom uso, vamos falar do bom uso. Tá, vamos lá. O mau uso, eu sempre digo assim, o carro ele é ótimo, né? Mas quem usa mal prejudica, né? Então, eu acho que a gente não pode proibir as pessoas de dirigirem porque o carro ele é um risco, né? Agora, a nova resolução, que é a resolução que autoriza, né, a divulgação de imagem, aquela coisa que já estava há muitos anos, né, o pessoal, não, mas eu quero divulgar, mas não pode, etc. Então, assim, já existia um regramento legal desde 2019 com a nova lei, né, da liberdade econômica, que vai autorizando isso, que vai impedindo um pouco os conselhos de barrarem essa questão. E foi muito boa essa resolução no sentido de que
a gente deixa de proibir, a gente só cria uma regra. Porque é importante nós termos regras para esse tipo de conduta. Não dá para as clínicas e consultórios e os profissionais autônomos que levam a sério a divulgação, que fazem com zelo, respeitando a privacidade, de forma correta, sem filtro, aquelas coisas, sem aquelas montagens mirabolantes, esses profissionais eles precisam ser valorizados. E a resolução ela valoriza, porque ela cria um regramento que penaliza, em tese, quem fizer mal feito. Né? Então, basicamente, o que mudou, né? Dentro de forma pragmática? Né? Primeiro que, então hoje pode-se divulgar imagens, textos e áudios, né, dos pacientes, dos procedimentos fisioterapêuticos, porém você precisa, primeiro, colocar teu nome na imagem, teu registro profissional e a data da imagem. Então isso é importante, são 3 elementos que precisam ser inseridos. Bem simples. Pensar. Bem simples. O que ninguém fazia e que é muito bom. E teve gente que reclamou, mas eu falei, poxa, você está colocando teu nome. Se a imagem for boa, você está colocando teu nome. Você está chancelando um bom trabalho. Né? Então isso é fundamental. Só incluiu, obviamente, o registro profissional e a data da imagem que antes não tinha. Né? É até importante a data da imagem, porque se existir algum nível de comparação, precisa ter essas datas. Né? Um outro ponto que já era consolidado e foi reforçado agora é a questão do sensacionalismo. Né? Então, não se pode haver sensacionalismo, por exemplo. Né? Que não é definido o que é sensacionalismo, mas eu estou dizendo de uma perspectiva pessoal. Você colocar uma imagem e dizer que a tua clínica resolve qualquer problema estético, por exemplo. Isso aí é sensacionalista, é muito complicado, né? Inclusive é promessa, né, de cura, né? Cada pessoa e as questões da avaliação, da consulta, da individualidade do paciente, né? Imagina. Sim. Todo mundo que entra aqui sai lindo, é quase uma máquina do tempo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Um outro ponto importantíssimo que nós já disponibilizamos o termo, que é o termo de consentimento livre esclarecido. Quem quiser aí no gestão e no negócio tem no feed para baixar. A gente de novo, quem quiser é só responder e pedir. Isso, manda uma mensagem, né? Então, o termo de consentimento ele é importante porque eu vou chancelar o consentimento do paciente que ele está autorizando que eu faça a divulgação do procedimento. E isso tem que estar claro, porque é muito importante. São 2 pontos que eu acho que... Primeiro que você profissionaliza a sua relação com o paciente. Né? Ninguém quer ver sua foto circulando sem o consentimento. Esse é um ponto principal. E o Brasil hoje tem um cuidado com privacidade. Em agosto de 2020 foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa questão é um dado importante. O Brasil vem forte com relação à proteção de dados e a gente vê nas redes sociais, a todo momento a gente tem que estar aceitando o termo, etc. Então, assim, é um cuidado que juridicamente protege os fisioterapeutas, protegem as clínicas e os consultórios. Existe muita judicialização, inclusive, disso. Então, é importante que o termo esteja assinado, esteja claro. Inclusive, nós sugerimos que você informe a rede social ou o site, o local que você vai divulgar aquilo. Que fique claro para o paciente isso. Agora, se alguém for lá e divulgar a tua imagem, é outra coisa. Né? Mas você faça o possível para enquadrar aquilo e deixar claro para o paciente o que vai ser divulgado e onde. Né? Então, são 2 pontos. Eu acho que você profissionaliza do ponto de vista de criar uma relação de confiança, inclusive, com o teu paciente. E de um outro ponto, você cria uma cultura de compliance mesmo. A gente tem uma aula só disso, de prevenção de risco. Porque o que acontece? A fisioterapia ela é uma profissão que, teoricamente, ela é recente. Uma profissão de saúde comparada, por exemplo, à medicina, à enfermagem, à odontologia. Então, não existem tantos precedentes, apesar de que já existe, mas não existe tantos precedentes negativos com relação a isso. Mas agora, nós temos mais de 300 mil profissionais no Brasil. Naturalmente, nós vamos começar a ter problemas. Então, é importante que a clínica e o consultório comece a desenvolver a sua cultura de compliance. Né? Que o compliance, né? Eu não sou o Gustavão, né, nosso professor, mas você agir de forma preventiva respeitando as regras, para que não gere pena.
para que você não tenha nenhuma pena, né? Porque imagine uma ação judicial por um erro desse, olha o trabalho, olha o custo pessoal, financeiro que a clínica ou o consultório teria. Então hoje você tem muitas estratégias preventivas para que você possa agir, muitas, diversas. São 2 horas só disso, né, no aprimoramento. Então eu acho que é importante o profissional se colocar assim, hoje pode fazer, dá para fazer, mas existe uma regra, não dá para fazer sem regra. Né? Então eu acho que é importante, a resolução foi importante, sim. Então, só finalizando esse tema, Rafa, acho que é importante essa questão de compliance, para quem está assistindo e vai ficar bem gravado, para os profissionais ficarem atentos à Lei Geral de Proteção de Dados. E como você falou, a gente teve mais de 300 mil hoje no Brasil. Sim. Teremos os processos, teremos os problemas. O que a gente tem que fazer, e eu acho que quem busca conhecimento, busca isso é prevenir. Né? Porque eu tenho que fazer, tenho que estar ali cercado para evitar as complicações jurídicas futuras, enfim. Então, acho que fazendo um resumo do que a gente conversou aqui, como eu falei na live flash, fazendo um resumo de captação de clientes, a gente falou aqui de 3 pontos principais. Lógico que tem outros. Toda segunda-feira a gente vai entrar aqui nesse horário, 9 da manhã, nesse mês, para falar assim, de coisas bem pontuais. Então, são 3 pontos principais. O primeiro é a estratégia. Então, assim, o que é que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, qual é a minha meta, meu objetivo. A gente entende que nós somos profissionais, a maioria dos fisioterapeutas, né, tem microempresa, trabalham sozinhos e às vezes eles são financeiro, o marketing, estratégia. Faz tudo. A recepção, atendimento. Então, o máximo de organização possível. E a organização, na primeira aula a gente fala sobre isso, a gente fala sobre plano de negócio. Então, se você senta, que é uma coisa que você tem que sentar para fazer, e organizar um pouquinho a sua empresa, a sua proposta de trabalho. E eu estou falando também de quem trabalha no domicílio, e principalmente que cresce a passos largos e dá um retorno financeiro muito bom. Quanto mais organizado você tiver, melhor. Você é profissional fisioterapeuta. Então, a primeira coisa é a estratégia, quais são as ações. A partir daí vão desdobrar os processos, que também a gente tem 2 módulos, né, Rafa, falando de projetos e processos. A partir daí vão desdobrar. É o que eu mais gosto desses módulos. Na verdade, a aula mais legal não é essa, e a gente vai começar, né, uma discussão ao vivo. É a primeira sobre liderança, gestão de pessoas e a de indicadores de resultados. Porque a professora sou eu, né? A aula de gestão financeira Então, assim, eu acho que esse desdobramento, né, nos processos, nos projetos. O marketing é muito importante, mas aí você trouxe uma coisa importante que, quando você frisou assim, nem sempre temos recursos para ter uma empresa. Então, se você se organiza para fazer e consegue pelo menos definir um persona e estruturar aquilo ali, você vai melhorar. É saber para quem que você está entregando, o que você quer entregar e onde, né? Qual é a rede, qual é o local. E aí tem várias outras estratégias que não dá para falar aqui, mas tem Google, né? Tem busca, tem patrocínio em outras redes, tem LinkedIn, mais para carreira profissional. Depende do público que você quer atingir e o para quê. São redes completamente diferentes e têm objetivos diferentes. Aí, eu acho que no fim a gente trouxe bem essa questão e agora, né, mudou aí a legislação, a regulamentação e o que a gente vai agregar com isso, né? O que a gente pode agregar de valor, de diferencial, desde que você esteja dentro das regras. Tem muita coisa boa, mas vamos ter bastante cuidado com a parte jurídica, né? Vamos ter bastante cuidado para estar em conformidade para mitigar os riscos de processos que serão inevitáveis diante do crescimento da profissão. Sim. Né? Nós somos quase 300 mil fisioterapeutas hoje no país e somos uma profissão jovem diante das outras, né? Fazendo um comparativo aí com a odontologia, com a enfermagem, com a medicina. E vamos ter que ir nos adaptando aí, as coisas vão surgir e a gente vai tratar da melhor forma possível. E, por fim, né, eu acho que a gente falou um pouco de cada coisa. Hoje não vai dar tempo de falar sobre a parte financeira,
mas eu queria convidar vocês, né, para conhecer os nossos aprimoramentos, as nossas redes sociais também, nosso YouTube lá no Negócio Fisioterapia, passar no site www.negociofisioterapia.com.br, tem um monte de coisa boa. Então tem texto, tem dica, tem blog, né, tem termo de consentimento, tem como calcular uma sessão de atendimento. Então tem um monte de coisa para a gente pensar em como captar esses pacientes e ter mais qualidade do serviço, fazer as coisas de forma mais gerencial. Eu acho que desenvolver essas habilidades gerenciais. Então, não tenho como fazer um curso e tal, tem muita coisa gratuita também. A ideia é disseminar a gestão aí na cabeça de todo mundo para melhorar os serviços, melhorar os processos, melhorar os resultados financeiros, e com isso a gente vai ter um crescimento, uma valorização profissional. Rafa, últimas palavras. Não, eu acho que você resumiu bem, falou bem. Só assim, nós precisamos fazer gestão, né? A fisioterapia ela cresceu muito, não só tecnicamente, mas ela ocupa muitos espaços hoje. Existem, às vezes você entra numa rua, você vê 3, 4 clínicas de fisioterapia, as 4 funcionando, conseguindo rentabilizar, gerando emprego, renda, enfim. E tem um motivo para isso, né? E o motivo é a gestão. O fisioterapeuta, ele tem que ser bom tecnicamente, ele tem que atender com prática baseada em evidência, mas ele precisa entender de gestão. Não tem jeito, né? Quem quer se aventurar em abrir um consultório, uma clínica ou ser profissional autônomo, que é o conjunto da maioria dos profissionais, precisa entender o mínimo do que está fazendo, né? A sociedade precisa muito do fisioterapeuta, precisa muito da fisioterapia, né? Então a gente precisa fazer uma gestão para que a gente consiga gerar uma conexão real para isso, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. É possível fazer, é possível chegar lá. Nenhum negócio começa grande, começa pequenininho e vai crescendo. E nós estamos à disposição para ajudar, né? Vamos fazer essas lives, temos bastante artigos, como a Lu coloca, já há anos, né, Lu, fazendo nesse projeto. E nós estamos juntos. Quem quiser conhecer o aprimoramento, para que a gente... Tem muito case, né? No aprimoramento a gente discute muito o dia a dia das pessoas, o pessoal traz muito. Eu acho que isso é muito rico, né? Então, nós estamos à disposição. É isso aí. Então, eu sempre falo isso, para a gente ter uma profissão mais forte e valorizada, a gente vai ter que ter currículo com competência, ou seja, um bom desenvolvimento técnico, sim, é necessário, né? Técnico e atitudinal também, por isso um currículo por competências tanto no sentido das habilidades das coisas, como também no sentido do comportamental e do atitudinal, uma prática fisioterapêutica baseada em evidências para melhores resultados. Lembrando que a gente tem 3 pilares na PBE, né? Que é a melhor evidência disponível, o desejo do paciente e o que o fisioterapeuta domina de processos, de técnicas. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que desenvolver bastante na gestão. Então, a gente vai ter que aprender gestão para poder melhorar os nossos resultados. Então, eu pelo menos, aí, gestão fisioterapia, em parceria com o negócio fisioterapia, a gente pensa assim. Currículo por competências, prática baseada em evidências e muita gestão na cabeça para desenvolver habilidades gerenciais para a gente ter melhor resultado. Gente, obrigada pela parceria de vocês. Eu disse que era uma live flash e toda segunda-feira às 9 nesse mês a gente vai estar aqui assim aparecendo vamos falar de um tema para dar umas dicas de canto de orelha e falar um pouquinho sobre coisas que podem ser colocadas em prática. Hoje, se eu for dizer bem assim, saiam daqui, coloquem em prática, eu vou dizer, peguem, a gente tem um resumo sobre persona, podem pedir, posso republicar isso, escrevam, desenhem o persona de vocês. Pronto, é uma dicasinha e que com certeza vai dar resultado, porque vocês vão pensar, eu atendo em domicílio, eu tenho uma clínica, eu tenho um consultório, você vai pensar para quem é que você está entregando e o que é que essa pessoa, no que vocês se conectam, né? No que essa pessoa vai se conectar com você, vai se relacionar com você, o que ela tem de desejo, de necessidade, de medo, para você atingir ela. Obrigada, Rafa. Bom dia para todos. Tenham uma ótima semana. Para nós. Beijo, gente.